Bom, eu estou aqui para convocar vocês para participarem aí desse nosso encontro. Eu sou o Daniel Munduruku, sou um escritor indígena com mais de 50 livros já publicados no Brasil e alguns já traduzidos em vários países do mundo. E trouxe alguns desses livros para poder compartilhar com vocês, para poder conversar, falar um pouco sobre essa nossa cultura ancestral brasileira. E eu vou mostrar aqui alguns dos títulos que eu trouxe, não vou mostrar todos, mas vou trazer alguns deles para vocês terem um exemplo. Esse aqui chama Outras Tantas Histórias Indígenas de Origem, das Coisas do Universo. São livros de histórias de origem, histórias tradicionais, e que falam um pouco desse aspecto, né, dos povos indígenas, de terem nas histórias de origem o seu principal meio de comunicar a sua razão de viver, o seu sentido de existir. Como esse livro tem um outro, que na verdade é uma coletânea, uma trilogia muito parecida, muito iguais, porque são um livro fala sobre histórias tradicionais de amor, outros fala sobre histórias de origem, que eu mostrei ainda há pouco, e esse outro livro aqui fala sobre histórias de terror. A criançada adora esse livro, é um sucesso, porque histórias de terror sempre fazem com que as crianças se sintam participantes, sintam algumas coisas que vêm dentro da gente, né? Como surgiu, é um livro também de mitos tradicionais. Contos Indígenas Brasileiros, um livro que no Brasil faz muito sucesso, por conta de ser histórias muito fáceis e muito tradicionais. Muita gente conhece as histórias desse livro. Histórias que eu ouvi e gosto de contar, são histórias que de fato eu escutei de parentes, de amigos, de outros povos, e estou recontando na mesma linha histórias que eu li e que gosto de contar, que são também histórias desse sentido. Esse é meu único livro bilíngue, Munduruku português, é uma crônica, né, uma narrativa de um dia na aldeia, de um dia numa aldeia Munduruku, muito legal. Esse livro que eu gosto muito, Catando Piolho Contando Histórias, é um livro que eu fiz em homenagem à minha mãe, que fazia isso, né? E ela contava histórias para a gente enquanto ia catando piolho na cabeça da gente, né? E catar piolho aqui é apenas um método pedagógico de acolher a criança, de ter a voz pertinho do ouvido e ali ensinando, né? Porque contar a história é exatamente isso, ensinar, dizer da onde a gente veio, o que a gente faz nesse mundo, para onde a gente caminha. E isso os povos indígenas ainda fazem bastante. Como esse, tem outros livros, são mais de 20 títulos que eu trouxe aqui para Nova York, e eu espero e conto com a presença de vocês para a gente compartilhar um pouco de histórias. Até lá!